Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Regue essa secura em minha alma, uma água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado. Como não julgar e até perdoar, se não tenho nem me perdoado. Como ser do bem, levantar alguém, caridade em mim tá coisa pouca. E fazer o bem, sem olhar a quem, se uma mão sabe o que deu a outra. Como posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Regue essa secura em minha alma, água viva do amor. Como vou crescer, se ainda nem sei ver um irmão em cada ser humano? Como ser cristão, mas de coração, se não mudo com o peso dos anos? Como vou, Pai, nessa vida só, se andei jogando a vida fora? Onde a minha luz, onde em mim Jesus? E se a morte me chegasse agora? Como posso amar ao próximo como a mim mesmo, se nem a mim mesmo eu amo? Ensina-me a amar, Senhor, acima dos meus interesses mundanos. Ensina-me a amar, Senhor, muito além de mim, dos meus delírios insanos. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma, com a água viva do amor. Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez, nessa noite de domingo, iniciando hoje, né, o mês de dezembro, esse mês onde a gente tem aquela impressão que a gente fica mais perto do Mestre, mais perto de Jesus, né, esse mês do seu Natal, onde todas as casas estão, assim, relembrando a figura do Mestre, né? Onde as nossas casas também estão, assim, sendo alegradas com essa energia do Natal. Então, que possamos iniciarmos esse mês abençoado, né, que nós temos, e que possamos aproveitar ao máximo a noite de hoje. Nós vamos começar esse mês intenso de relembrar o Mestre. Que possamos todos ter a presença do Mestre nos nossos corações, e estarmos abençoados nessa noite, e que toda essa energia de luz, de fraternidade, de amor, possa ser irradiada para o universo inteiro, para toda a humanidade, para que possamos juntos, assim, contribuir para a melhoria de nós mesmos e do nosso planeta. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos vocês.
Vamos assim, então, passar aos recadinhos dessa noite. Nós temos 2 recadinhos. O primeiro deles é avisar que no dia 20 de dezembro nós faremos o nosso último almoço delivery, né? Nós temos feito alguns almoços mensais, e agora em dezembro nós faremos o último desse ano, no mesmo esquema, no mesmo ritmo dos outros, né, que nós fizemos. E o objetivo desse almoço, como nós já falamos, é continuar com as nossas arrecadações financeiras, para principalmente cumprirmos o compromisso com o aluguel da nossa casa, que mesmo fechada, né, nós temos a despesa do aluguel. Então, principalmente com esse objetivo, nós estamos realizando esses almoços. E contamos com a colaboração de quem puder, né? Será no dia 20 de dezembro. Maiores informações nós passaremos essa semana, o cardápio, mas vai ser no mesmo esquema, tá? E no próximo domingo, com certeza, todas as informações já estarão aqui. E o segundo recadinho é sobre a arrecadação para as nossas cestas básicas, né, de alimentos não perecíveis. Nós continuamos, faremos também a entrega desse mês. Quem puder contribuir com um item que seja, nós estamos precisando muito para continuarmos ajudando as famílias que nos pediram, né, que nos solicitaram. E nós sabemos, né, que a gente tem passado alguns momentos de aumento de preços, e com isso as nossas arrecadações caíram muito. Então, a gente vem mais uma vez solicitar, quem puder estar contribuindo, pode falar diretamente com a tia Rita ou com a tia Cleusa, ok? Muito obrigada, desde já, por todos que estão colaborando e que vão colaborar. Sem mais, eram esses os recados. Nós vamos agora convidar o nosso evangelizando Arthur Borges, lindo da mamãe, para fazer a leitura da página da noite de hoje, e em seguida vamos fazer a nossa prece. Boa noite. A página de hoje é do livro Coragem, por Chico Xavier. Presença de luz. Se puseres amor no tempo em que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade, a esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai maior, obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de podermos estar juntos mais uma vez nesta noite. Agradecidos pelo teu amparo sempre em nossas vidas,
e que possamos hoje colher um pouco mais, Senhor, dos teus ensinamentos, dos teus ensinos, para que possamos continuar a nossa trajetória evolutiva, baseada, Senhor, nas tuas leis. Abençoa, Jesus querido, a todas as famílias, a todos os lares que se conectam conosco nesta noite. Que o teu amor, a tua paz e a tua força, Senhor, seja irradiada para todos aqueles que por algum motivo estejam precisando. Abençoa, Senhor, a nossa querida amiga que fará uso da palavra na noite de hoje, que ela esteja sendo amparada pelos amigos espirituais, a fim de que possa ser claro o seu verbo e atingir intimamente a cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Que possamos iniciar o nosso estudo de hoje na tua doce e consoladora paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, queremos comunicar a vocês que hoje nós não teremos a nossa companheira Carmen Silveira, como havíamos divulgado em nossos cartazes. Nós tivemos hoje um contratempo com a nossa companheira, mas uma pessoa linda, já conhecida de todos vocês, né? Se prontificou, se colocou à disposição para que a gente não suspendesse hoje a nossa transmissão da palestra. E aí agora a gente vai chamar essa lindeza para estar conosco, que ela já é íntima da nossa casa. Vem para cá, querida Horaci, só você mesmo. Muito obrigada, desde já, companheira. A Horaci vai trazer um tema muito bacana, escolhido por ela mesma, né? Ela vai falar sobre uma pescaria de luz hoje para a gente. Então, agora a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo de Tarso. Boa noite a todos. É com grande alegria que aqui estou mais uma vez. Eu sempre digo que substituir alguém na tarefa com Jesus é de uma honra, é uma oportunidade única, porque a gente está disposta sempre a executar a tarefa. Carmen Silveira, o meu beijo e obrigada pela oportunidade, Paulo de Tarso. Estamos no mês de dezembro. Esse mês, com certeza, a harmonia dele é diferente. Nós pensamos, nós que somos cristãos, na vinda de Jesus. Não importa se um historiador diga que foi em abril, maio, junho, a data que foi, mas a energia, segundo as obras, nos diz que muda a energia da Terra para o universo. E que possamos vibrar para que essa luz se faça. A luta está sendo muito grande no nosso planeta. O nosso planeta está passando por uma dificuldade incrível. Eu tenho a impressão que não teremos uma outra oportunidade de crescimento como essa. Mas crescimento nessa dor, sim. Quando ela vem, a dor vem, é porque nós estamos trilhando algum caminho que não foi correto. Porque nós não fomos criados para a dor. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos criados para a luz. Fomos criados para a alegria e para a felicidade. Mas existem tarefas que devemos executar desde sempre e, de alguma forma, nós que estamos neste momento no planeta Terra, erramos em alguma coisa. Quando nós passamos a habitar um corpo humano, nós adquirimos o livre-arbítrio. Mas já existia em nós, na nossa alma, a faculdade da vontade, da razão e da imaginação. Levamos 1000 anos, 2000 anos para poder desenvolver essas faculdades. Será que hoje nós já conseguimos desenvolver de uma forma reta, no caminho do bem, no caminho da luz para a qual fomos criados, a nossa vontade?
Ou a nossa vontade ainda oscila muito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas? Jesus nos disse que nós teríamos duas portas como opção, a porta larga e a porta estreita. Qual está sendo a nossa escolha? Eu tenho a impressão que nós estamos entrando pela larga há muito tempo. Agora nós estamos tendo que nos encolher para passarmos pela porta estreita. Habitar um mundo de regeneração não é fácil. E nós precisamos da agora. Então, que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E de uma forma ou de outra, nós sabemos que o nosso mundo ainda é um mundo de provas, de expiações, e aqui existem as vicissitudes. E uma das vicissitudes que existe aqui, para a grande maioria de nós, é morrer. Então, nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer é o caminho daqui da Terra. Todos nós, um dia, vamos passar por esse processo da morte do corpo físico, da desencarnação, como nós, espíritas, sabemos o que é, pois visto que a morte não existe. E a nossa porta-voz, Maria Madalena, ela nos trouxe essa notícia. Jesus disse a ela, no terceiro dia, vá e diga aos outros que eu não morri. Logo, a morte não existe, mas ainda é uma vicissitude de muita dor para nós que habitamos o planeta Terra, porque nós ainda somos muito presos ao corpo físico. Esquecemos de que a importância maior é a alma, o espírito, como queiram a denominação, esse ser que sobrevive ao corpo. O corpo um dia vai passar pela decomposição natural, que todos nós temos que passar. Então, Jesus, no momento em que o planeta Terra foi dado a ele para ser o nosso governador, lá atrás, bem lá atrás, ele e uma equipe de anjos, de espíritos evoluídos, que ele fazia parte, naquele momento ele teve a presença dos engenheiros siderais, dos arquitetos siderais, dos biomédicos siderais, espíritos de grandeza como ele, que preparou a Terra para que nós viéssemos. Mas no momento em que Jesus veio no corpo físico para trazer o seu evangelho, já não mais aqueles espíritos de tanta evolução espiritual. Amélia Rodrigues nos diz que eram espíritos nobres e virtuosos. Os 12 eram espíritos nobres e virtuosos, mas que foram levados pela influência dos costumes da época. Eles trouxeram a nobreza, eles trouxeram a virtude, mas em contato com as dificuldades do momento, eles muito se sentiram influenciados por tudo isso. E nós vamos começar a conversar sobre um apóstolo muito querido, que nós sabemos que é aquele em que Jesus coloca-o como o alicerce da divulgação do seu evangelho, o Pedro, Simão. E Simão, após a morte de Jesus, do corpo físico na cruz, após todo aquele sofrimento vivido de Jesus, ele precisou sair um pouco, afastar-se daquele meio, voltou ao seu costume antigo, voltou ao seu trabalho, à pescaria. Ele retornou e estava ali no barco, jogando a rede, tentando encontrar naquele momento tudo aquilo que ele tinha perdido nos 3 anos, na sua agilidade, na sua destreza em pescador, já não tinha mais aquela influência onde seria melhor jogar a rede, até que ele ouve aquela voz irreconhecível para ele: lançai à direita do barco e achareis o que procura. Ele estava vivenciando naquele momento como se fosse um luto. Ele estava vivendo a perda, porque ele ficou 3 anos com Jesus, 3 anos seguidos. Que o messianato de Jesus praticamente foi na casa de Pedro. Emmanuel nos diz na lição 15 do livro Caminho, Verdade e Vida que eles ficavam, como nós sabemos, direto, era no acordar, nas refeições, à noite no evangelho, nas pregações. Então, você ter uma convivência com Jesus, imaginemos nós o que é isso. Conviver com Jesus, ouvir Jesus praticamente 24 horas, dividir com Jesus todo o seu trabalho, toda a sua emoção, tudo que ele viveu, ver Jesus
sendo crucificado, a negação, aí entrou o remorso, entrou a culpa, e Pedro afastou-se um pouco para poder recuperar, pelo menos, o seu ar. Ele teve que viver aquele momento de luto diante daquela perda, porque nós perdemos, quando nós perdemos um objeto de estimação, uma pulseira, um anel, nós sentimos por isso. Quando nós perdemos alguém por uma separação, um amigo que vai embora, um casamento, um noivado de 20, 30 anos, um casamento que acaba, existe ali o luto, existe o luto dessa perda. E a desencarnação de um ente querido também existe ali o luto. E Pedro precisava, ele se afastou com ele, João, Tiago, afastaram-se e foram voltar a pescar, porque eles precisavam mais do que tudo fazer a sua vida, trabalhar a sua vida profissionalmente. E eles foram. Mas durante os 3 anos, eles aprenderam junto com Jesus todo esse evangelho que nós conhecemos. Então, Pedro foi viver como nós vivemos muitas vezes. Então, quando acontece uma perda na nossa vida, nós não podemos negar essa dor. É uma dor. Perdeu um objeto de uso, de carinho, uma herança, acabou um casamento, acabou um relacionamento, uma briga de amigos, ou desencarnou, morreu alguém. Nós precisamos viver essa dor, mas não podemos negar essa dor. Ela existe. Ela existe. Se nós negarmos essa dor, é como nós pegarmos e colocarmos dentro da gaveta. Um dia eu vou ter que abrir essa gaveta e realmente reconhecer que aconteceu. Eu tenho que olhar no olho da desgraça e ser mais forte do que ela. Então, não posso, o primeiro passo, eu não posso negar essa dor. O segundo é não se fixar nela. Jesus viu que o momento era dele passar por tudo isso. Já venceu o tempo. Ele nos dá o tempo. Ele nos dá o tempo para nós nos reequilibrarmos, procurarmos o recurso psicológico, de médico, de psiquiatra, de terapeuta, de oração, de passe, de água fluidificada, de comunhão, de confissão, do que for. Nós precisamos sair disso, não podemos nos fixar. Porque se nós nos fixarmos na perda, vai começar a desenvolver problemas na nossa vida, problemas físicos, espirituais e mentais. Então, Jesus viu que era chegado o momento de Pedro e os outros voltarem à tarefa para a qual eles foram escolhidos, com certeza, 1000 anos antes de reencarnarem no momento que nós estamos comemorando agora, 2020, da vinda de Jesus. Não é assim? Então, ele tinha que voltar. E aí Pedro estava ali procurando, não conseguia pescar nada, e ouviu aquela voz suave: lançai a rede para a direita do barco e achareis. O que isso significa para a gente? Nós estamos falando num mês de fraternidade, num mês de amor, no mês de Natal, que comemoramos o aniversário de Jesus. Não é comemorar o Papai Noel, trocar até a cor, botar vermelho e branco, não é. Nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus, do nosso Rabboni, do governador sideral do nosso planeta, o modelo e guia para todos nós. Então, nós estamos comemorando, e nisso que ele diz assim, lançai a rede para a direita, é realmente nós olharmos para o nosso lado e vermos as pessoas que estão precisando da gente. Jesus está fazendo essa pesca conosco agora. Quantas pessoas estão passando pelas dificuldades da pandemia? Eu sou cristã, você é cristã, minha amiga que está aqui, nós somos cristãos. Nós acreditamos, mesmo se não fosse, nós somos religiosos. Poderíamos ser outra religião, poderíamos ser judeus, muçulmanos, o que fosse, mas nós somos cristãos. Então, nós estamos comemorando o mês de aniversário de Jesus, a fraternidade. Então, vamos olhar para o lado e vivenciar esse momento que estamos passando e orarmos, jogarmos, fazer com que a luz brilhe. Vamos auxiliar o Jesus com essa pesca que ele está nos pescando agora. Ele agora está dizendo para a gente: venha, lança sua rede para a direita, me ajude. No momento que nós olhamos ao lado, nós vamos reconhecer que o outro está precisando, já é uma luz que vem para nós. Então vamos olhar para o lado e começar a ajudar. E nisso que ele jogou para o lado, a abundância de peixe foi enorme. É que o apóstolo Paulo, é o que João nos diz em 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
Jesus veio para que tivéssemos plenitude. Esse é comemorar o aniversário, sermos plenos, plenos nessa certeza, plenos nesse amor, para que possamos ter equilíbrio mental, físico e espiritual. Não é assim? Essa plenitude tem que ser mente, corpo e espírito. E quando nós acreditamos que Ele está aqui nos pescando com esse amor, somos os pescadores de Jesus, nós vamos colher a abundância em nossas vidas quando nós resolvemos ajudar. O que eu posso fazer nesse momento da pandemia, visto que eu não sou de frente, que eu não trabalho na área de saúde, eu vou ajudar a espiritualidade, ajudar os anjos, os santos como queiram, através das minhas orações, de eu parar um momento e pedir ajuda para aqueles que estão internados, pedir ajuda para aqueles que estão entubados, pedir ajuda para as casas que estão passando pelo luto da desencarnação dos entes queridos, pedir ajuda para aqueles que estão chegando no plano espiritual, para que eles possam receber a assistência dos anjos amigos que lá estão. Então, isso que nós podemos fazer nessa pesca. Mas no momento que Pedro que ele reconheceu a voz de Jesus, ele jogou o lado, jogou a rede, e foram muitos, muitos peixes. Ele foi de encontro a Jesus e percebeu que estava nu. Ele percebeu que ele estava nu, sentiu vergonha da nudez. Somos nós, quando Jesus está pedindo a nossa ajuda, quando Jesus está pedindo para que nós, cada vez mais, possamos iluminar aqueles que estão à nossa volta, iluminar a nossa cidade, iluminar o nosso lar. Aí nós nos sentimos nus de perseverar naquilo que aprendemos, que Jesus veio, que Ele veio, que Deus nos criou para a abundância, Deus nos criou para a alegria, para a felicidade. Se tivermos que sucumbir por esse vírus, nós vamos sucumbir. Está escrito no nosso planejamento, não tem como fugir, mas que tenhamos dignidade diante de tudo isso. Então, não vamos sentir vergonha de estarmos nus de perseverar, de estarmos nus de gratidão, de fé, de esperança e de coragem. Porque o cristão tem que ter coragem. Nós temos que ter coragem. Foi Ele que nos pescou. Nós poderíamos estar aí na rua agora, fazendo muitas coisas equivocadas, mas nós fomos pescados por Jesus. Então agora nós não podemos mais sentir vergonha de estarmos nus, de perseverar, de gratidão, de fé e de esperança, porque nós temos que ter gratidão. Nós temos que ter. Está acontecendo tudo à nossa volta, mas nós temos que perseverar na certeza de que existe uma força maior que a tudo isso governa. Nós temos que ter certeza que nós temos Jesus ao nosso lado, que nos protege, que nos ampara, que nos guarda. Nós temos que manter a esperança de que tudo isso vai passar e ter a coragem para enfrentar de pé, usando a máscara, usando o álcool gel, como é preciso, evitar as aglomerações, isso é necessário. Mas vamos, nos nossos momentos de silêncio íntimo, rogar para que possamos doar a nossa energia material, que a espiritualidade está precisando para curar aqueles que estão doentes, aqueles que chegaram no plano espiritual em desespero. Nós podemos doar o que nós temos de melhor em nós, desde que não estejamos com procedimentos e com hábitos equivocados que vão manchar aquilo que nós temos de melhor. Jesus está nos pescando. Eu posso doar agora o que eu tenho de melhor, do meu fluido material, da minha energia material. Eu não estou envolvido em vários equívocos de bebida, de álcool, de droga e tanta coisa. Então, e nós temos a fé, então vamos ajudar Jesus. Ele está dizendo, vem, jogue a rede e venha. Então, nós temos que aprender que a vida continua, e Pedro é chamado para sair. Nisso que ele sai, que ele chega na margem do lago, ele ouve o convite de Jesus. Vinde jantar. Vem jantar. Nós convidamos para jantar conosco pessoas que temos amor, carinho e amizade. Jesus está nos convidando para esse banquete, quando ele nos diz, vinde jantar. E naquele momento em que Jesus convida Pedro,
Pedro volta, vai lá atrás com esse vem jantar. Pedro começa a lembrar-se daquele momento em que eles estavam no barco e Jesus vai e diz a eles: segue-me e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Por quê? Se Jesus nos faz o convite para pescarmos almas através daquilo que podemos dar de melhor, por que nós insistimos ainda em pescar sardinhas? Por que nós ainda queremos ficar lá atrás? Essa pescaria divina de Jesus no meu coração, ele me convida para que eu possa pescar almas com tudo que eu tenho aprendido, com tudo que eu tenho aprendido nesses anos da doutrina consoladora, nesses 1000 anos que a gente tem vivido essa certeza. Então, que a gente possa realmente aceitar esse convite e ir com ele, ir com Jesus e não abandonar de forma nenhuma a rede que ele está colocando em nossas mãos. Não é fácil. Nós achamos que é fácil? Não é fácil. Existe renúncia, existe amor, existe gratidão. Tem que existir renúncia, amor, gratidão e fé para fazermos isso, porque nós nascemos sozinhos e vamos morrer sós. Nós vamos ser sepultados sozinhos. Mas esse meio dessa pescaria depende de mim, o que eu estou fazendo. Depende de como eu estou conduzindo a minha rede, o que eu estou pescando. Mas quando ele é convidado, ainda não era naquele momento a transformação de Pedro. Pedro tinha uma personalidade difícil, por isso talvez ele tenha sido dos apóstolos, o mais marcante era Simão Pedro. Ele tinha o seu jeito difícil, o seu jeito de ser, mas Pedro estava ali junto com Jesus. Trabalhou na implantação do Evangelho de Jesus, trabalhou na implantação do reino de Jesus aqui na Terra, com muita energia, com muita dedicação, mas ele era rude, ele era inculto, ele tinha as maneiras meio difícil, meio áspero, ele era indelicado, nós sabemos disso. Isso foge a nós. Eu acho muito lindo que no início, como nós falamos, que está no livro A Caminho da Luz, Jesus escolheu espíritos nobres, como ele fazia parte daquela pleiade de espíritos para a formação da Terra. Formar a fauna, a flora, o corpo humano, a arquitetura, tudo que nós temos. Mas agora, quando ele veio, ele precisou de uma pessoa como Pedro, rude, inculto, áspero de maneira, indelicado, temperamento vibrante, mas era afetuoso, era muito abnegado. Nós estamos sendo abnegados. Nós estamos dando o que nós temos de melhor. E ele tinha medo. Ele era medroso também. Joana nos diz que o medo nos protege, não é assim? E ele estava com os outros no barco quando começou aquela tempestade, e eles veem Jesus caminhando sobre as águas e pensam que é fantasma e começam a gritar. Isso está em Mateus 14, 22, 36. Então começam a gritar pensando que era um fantasma. Aí Pedro vê que é Jesus. Senhor, o Senhor está andando sobre as águas, permita que eu também ande. Aí Jesus diz a ele, vem, estende as mãos, e ele vai. Nisso que ele vai, vem um vento forte, ele vai começar a afundar, e ele grita, socorro, me ajude, me ajude, me ajude. Aí Jesus vai, dá as mãos a ele e diz, homens de pouca fé, até quando estarei contigo? Somos nós agora. Quanto medo a gente tem passado. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que no início da pandemia eu senti muito medo de me levantar à noite, vir para essa sala onde eu estou e me aplicar um autopasse, orar e perder o sono. Eu tive muito medo, tive. E a gente tem medo realmente. E Pedro era medroso também. Ele também era medroso. Então nós vamos vendo que com tudo isso, basta que a gente tenha a abnegação para que a gente consiga ser um trabalhador de Jesus. Ou eu vou esperar eu morrer e ir para o céu, se eu vou, se existe esse céu circunscrito, nós sabemos que não existe, para poder virar um trabalhador de Jesus. Eu posso ser um trabalhador de Jesus no mínimo que eu faço, fazendo bem, tendo dedicação naquilo que eu faço, fazendo com amor as minhas pequenas tarefas.
Eu não posso fazer a tarefa de um arquiteto, eu faço uma boa limpeza numa casa. Eu não posso fazer a tarefa de um chefe de cozinha, eu faço meu almoço gostoso. E por aí a gente vai fazendo, é a gente fazer o nosso melhor. É fazer o nosso melhor e com carinho, com amor, que nós estamos fazendo a nossa parte, porque nem todos são iguais, não é verdade? Então, isso é o que Jesus pede de todos nós, que a gente tenha justamente isso, e indo, fazendo aquele auto-reconhecimento, como Santo Agostinho nos diz, a cada dia nos avaliando e vendo aonde foi que eu errei, qual foi a resposta grosseira que eu dei, qual foi a falta de amor e atenção e carinho que eu não tive, porque os meus pequenos gestos, os meus sentimentos, as minhas palavras, isso tudo é levado para o universo. E no universo vai pesar. Vai pesar, eu estou preocupada porque o governante não está fazendo aquilo, não está fazendo outro. O que eu estou fazendo? Como eu estou governando o meu livre arbítrio de pensar, de falar e de fazer? Então, eu não tenho que me afrontar, mas eu também não posso estar ferindo os outros. Então, que a gente possa fazer a nossa melhor parte, limpar a nossa mente, limpar o que está à nossa volta, fazer com que a luz aconteça. Porque as trevas, como no momento que Jesus estava na cruz, Amélia Rodrigues nos diz, que eles acharam que tinham vencido. Jesus estava ali sofrendo tudo aquilo, os cravos enormes nas suas mãos, os pregos de 20 centímetros nas palmas de suas mãos, nos seus pés, na altura dos tornozelos, e Jesus ali e as trevas, naquele momento, nós vencemos. O que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Então as trevas viram que naquele momento, com Jesus, eles não teriam acesso. Então, que nós possamos mandar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, para que a luz se faça também. Tá certo que eu não vou consertar o mundo, mas eu posso consertar a minha volta, o meu lar, a minha vida, o meu dia a dia, no meu trabalho. Não é assim? E Pedro era também muito conservador. Pedro era conservador. Tanto é que ele vinha com Jesus de uma assembleia, e ali naquela assembleia Jesus falou sobre o judaísmo, falava sobre a antiga lei. Aí Pedro pergunta para ele: Senhor, as suas palavras baseadas na nossa lei, será que isso, o ato do Senhor ter transformado a água em vinho, não vai incentivar a gula e as pessoas ficarem embriagadas, o vício da embriaguez, Senhor? Aí Jesus faz uma pergunta para ele muito linda e pergunta: Pedro, você sabe o que é a alegria de servir a um amigo? Você tem amigos, Pedro? Porque por ele ser conservador, ele estava conservando na lei e ele achava que aquilo não poderia ser feito publicamente, como muitos hoje ainda falam assim: eu bebo porque Jesus bebeu vinho. Nós sabemos, vamos mais adiante, vamos até a Gênesis saber realmente o significado desse vinho. Então, aí Pedro pergunta para Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? O afeto, olha, eu acho isso lindo, está no livro Boa Nova. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Isso ele quer nos dizer que os afetos, os gestos de amor, os gestos de carinho, é justamente o que acontece naquele momento, nos conduz a Deus. Porque existe uma ponte que nos liga a Deus, que é o próximo. Como que eu vou me ligar a Deus ferindo ao outro? Temos que ter a nossa opinião. Temos que ter o nosso querer. Não podemos, de forma alguma, sermos fantoches nas mãos dos outros. É certo que não. Mas nós também não podemos sair ferindo as pessoas. E Jesus pergunta para ele: saiba, Pedro, saiba santificar as nossas afeições, proporcionando aos amigos o máximo de alegria, que seja o seu coração uma sala de visita. Nós preparamos a sala de visita para receber alguém. E só recebemos na nossa sala de visita pessoas que queremos bem. Porque aquelas que não queremos bem, a gente deixa do lado de fora da casa. Então, que possamos ter os nossos corações preparados como uma sala de visita
para nos ligarmos, como ele diz aqui, os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Existe um mistério aí com os laços da afetividade, do amor. Cada gesto nosso de carinho e de amor faz com que as coisas fiquem bem melhores. É muito bom a gente deitar a cabeça no travesseiro, não ter nada que pese a nossa consciência. Porque é na nossa consciência, é nela que nós trazemos inscritos as leis. A lei de Deus de amor, de justiça e de caridade. Ela está aqui, ela está em mim, assim como Deus também está. Então, nós não temos que estar procurando em outro lugar, é na nossa consciência tranquila de fazermos o nosso melhor. E ele era conservador, ele não queria. Ele achou que Jesus não poderia ter transformado aquela água em vinho. E Pedro também era preconceituoso, muito preconceituoso. Nós não somos preconceituosos? Será que somos? Nós somos preconceituosos com religião? Se entrar na nossa casa espírita uma pessoa com os cordões de umbanda, de candomblé, que representa o culto deles no pescoço, nós não vamos ter um preconceito em relação a isso, não. Quando nós falamos, eu sou espírita de mesa branca. A minha mesa está branca porque a toalha é branca, mas não tem nada disso. Eu sou espírita kardecista, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Doutrina codificada por Allan Kardec. Eu não sou da religião A, da religião B, não existe nada disso. Então, nós não temos que ter preconceitos em relação à religião. Tá certo? Nós não temos que ter preconceito em relação a raças. Temos relação à raça, à cor de pele. Damos mais valor ao loiro dos olhos azuis, o moreno, o negro, o amarelo? Damos mais valor? Índio? Oriental? Há pouco tempo eles queimaram um índio. Queimaram um índio por ser um índio. Queimam negros, queimam mendigos. Nós temos preconceito em relação à posição social? Temos. E Pedro era preconceituoso. Nós temos preconceito em relação cultural? Temos. Em relação à opção sexual? Temos também em relação à opção sexual. E ele era preconceituoso, tanto é que ele vinha com Jesus no barco, nas águas do Tiberíades. E as águas naquele momento estavam calmas, como se adivinhasse que ele trazia no seu barco o nosso divino mestre Jesus. As águas serenas, calmas. Mas Pedro estava com o olhar, com a cabeça meio distante. E Jesus pergunta para ele: Pedro, o que tu tens? É como se dissesse: o que está acontecendo com você? Está querendo fazer uma DR comigo? Discutir a nossa relação? O que está acontecendo? Você está com a cara meio difícil. Você está com um semblante diferente. Pedro, o que está acontecendo com você? Jesus pergunta para ele. O que está acontecendo com você? Isso está no livro Boa Nova também. Mestre, respondeu Pedro, respondeu Simão com timidez. A lei que nos rege manda lapidar a mulher que se perverteu. Aí falou Jesus: Pedro, a lei antiga que manda apedrejar a mulher que foi pervertida, desamparada pelos homens, entretanto, também diz que devemos amar a todos. Senhor, mas diante da lei, o Senhor trata as mulheres de uma forma como podem tratar as outras mulheres pervertidas, como as mulheres corretas? A lei manda que apedrejamos essas mulheres, que elas sejam apedrejadas, Senhor. Pedro, Simão, o que seria de um filósofo, de um doutor, de um rei, de um fariseu, de um pescador, sem a mulher? Quem é que permite, junto com Deus, para que o filósofo, o rei, o fariseu, o pescador venha até a terra? Quem é que permite o nascimento? A mulher. É a mulher que trabalha diretamente com Deus para que todos nós estejamos aqui. Senhor, o Senhor está dizendo que a mulher
é mais importante para Deus do que os homens? Simão, para o nosso Pai, todos somos iguais. E nós, como espíritas, sabemos, se não reencarnamos um dia homens, seremos homens. E se não reencarnamos um dia como mulher, um dia seremos mulher. Não é assim? Não existe sexo. O sexo dos anjos é uma discussão milenar e não chega a conclusão nenhuma, né? Não vamos discutir o sexo dos anjos, não existe isso. Um dia anjos seremos. Alcançaremos a perfeição? Sim. Isso é fatalidade, é a única fatalidade para todos nós. Mas daí ter um sexo sempre, não. Então Jesus diz a eles, Pedro, para o Pai todos são iguais. Então nós vamos ver as passagens de Jesus com as mulheres, com a prostituta, Maria Madalena, nós vamos ver com a adúltera, em que Jesus recebe as duas com amor e com carinho. Nós temos preconceito em relação a isso? Não estou dizendo que sim, nem que não. Que cada um de nós compreenda qual é o nosso papel aqui. E tem também a ceia, né? A ceia, a última ceia, em que Jesus vai dividir o pão e o vinho. Ali eles estavam reunidos na última ceia e Jesus diz: este pão significa o banquete do meu evangelho, quando ele cortava o pão. Jesus corta o pão em algumas vezes no evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, que os ensinamentos de Jesus possam realmente ser para todos nós a renovação do nosso ser. Aí nós vamos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, que nos fala que reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e tornar-se cada dia melhor. Então, deixar aflorar em nós as nossas virtudes, deixar aflorar em nós tudo aquilo que trazemos de bom, a presença de Deus no nosso interior, e o Evangelho de Jesus vem para isso. O pão significa o banquete do Evangelho. Nós estamos aqui agora dividindo um banquete. E é isso que nós temos que entender na ceia de Natal e não estarmos preocupados com o que vai à mesa. Faz parte, é gostoso comemorar. Eu sempre fiz isso. Esse ano vai ficar meio difícil por causa da pandemia, não é? Mas o banquete que ele fala aqui é do Evangelho, aquele que nos dá vida. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. E o vinho é o sinal do Espírito renovador, que à medida que nós vamos compreendendo, entendendo o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o que Jesus tomou o corpo físico, sofreu por tudo, pelo flagelamento que ele passou, por tudo que aconteceu com ele, foi crucificado. Isso é para nos mostrar que nós devemos pegar os seus ensinos para renovarmos, para ver a nossa conversão, a nossa transformação. Constituirão o símbolo de nossa comunhão eterna no sagrado idealismo do amor. O pão e o vinho. Ele vai e faz o banquete com eles naquele momento. Está selando ali o nosso carinho. E Jesus conversando, preparando a ceia, ele observa que eles estavam ali conversando, preocupados em quem seria o representante de Jesus aqui na Terra, quem que iria conduzir o Evangelho até o fim, quem é que iria entrar no Templo de Jerusalém, tomando a posição como representante de Jesus, representante do Evangelho aqui. E Jesus observa que eles discutiam coisas da Terra, coisas daquele templo material, e muitas vezes ele disse que a vida importante, o reino dele ainda não era daqui da terra, e que devemos cuidar das coisas do alto, porque elas é que são eternas, que não são perecíveis, que as coisas daqui do corpo são perecíveis. E eles estavam discutindo, até que Jesus dá um ensinamento maravilhoso para todos nós de humildade e de amor. Ele pega a toalha, amarra, cise na cintura, na altura dos rins, pega a bacia e vai lavar os pés dos seus apóstolos. Lava os pés deles. Na hora que chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Como que vocês admitem que eles façam isso? Isso não é correto, um gesto de um servo.
Aí Jesus reconhece o orgulho de Pedro naquele momento. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, estou para dar o meu último testemunho aqui na terra. E eu quero dizer e deixo com vocês o meu mandamento, que amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pedro, eu não quero somente lavar os seus pés, eu quero lavar a sua alma. É para isso que ele veio. Para lavar as nossas almas de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda mágoa, de todo ressentimento e nos tornarmos melhores a cada dia. Aí sim, ele estará lavando os nossos corações. Aí Pedro, como, Senhor? O senhor acha que eu vou permitir isso? Pedro, ainda hoje há de me negar, antes que o galo cante, há de me negar 3 vezes. E um de vocês há de me trair. Mas quem do nosso colegiado vai te trair, Senhor? Onde está Deus que não acaba com ele? Aí Jesus fala com eles: não, apacenta os seus corações, acalma os seus corações e aceite os desígnios de Deus em nossas vidas. Hoje eu darei o meu último testemunho. Eu vou para um lugar aonde não podes ir, mas eu quero ir, não. No momento ainda não podes ir. E Jesus toma Pedro, João e Tiago e vai para o horto. Chegando no horto, eles sentam-se no chão e Jesus pede a eles para velar com ele. E vai, afasta-se um pouquinho e entra em oração. E eles observam que Jesus estava muito emocionado. O brilho dos olhos de Jesus, segundo Amélia Rodrigues, estava diferente naquele momento. E Jesus vai e fala com eles: velem comigo, orem comigo. Eles não conseguem, eles dormem. Jesus está pedindo para a gente agora: orem comigo, velem comigo, para que a luz se faça aqui na terra, para que as trevas não tomem o lugar no coração dos governantes, para que as trevas não tomem lugar no coração dos cientistas, para que as trevas não tomem lugar no meu mundo, no mundo qual eu sou responsável por eles. Vele comigo e nós estamos dormindo. Nós estamos adormecidos pelo medo, pela falta de fé, pela falta de esperança. Nós não estamos conseguindo. Jesus volta pela segunda vez e pede novamente. Olha aí, nós estamos na segunda vez, está voltando tudinho. E Jesus continua nos pedindo: vele comigo. Aí Jesus volta e eles dormem novamente. Aí até que eles ouvem aquele barulho e acordam com aquele barulho, eram os soldados de Caifás chegando. E Pedro levanta, toma a espada de Malco e corta a orelha direita de Malco, do servo de Caifás. Ele não era soldado, ele era um servo. Tinha mais de 7 anos que ele estava fazendo o curso para tornar-se um sacerdote do templo. E quando o sacerdote ia ser admitido, depois de 8 anos como sacerdote, eles imolavam um carneiro, pegava o sangue e colocava na ponta da orelha direita daquele que se tornou um sacerdote, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E ele não poderia mais receber isso se ele não conseguisse recuperar a sua orelha. Aí ele fica desesperado, Jesus vê a atenção dele e pega a orelha e coloca no lugar. Pedro, embanha a sua espada, pela espada que feri, pela espada perecerá. E levam Jesus. E Pedro vai, acompanhando com João. João vai procurar Maria, vai procurar nossa mãe, nossa doce mãe Maria, para que ela viesse ver o filho que ia passar por tudo aquilo. Eu tenho muito respeito pelas mães que sepultam os corpos, o corpo do seu filho. Muito respeito. Mas muitas de nós não temos coragem de ficar ali até o fim, na hora de sair o corpo. Maria veio, acompanhou até o fim. Graças a Deus eu também fiz isso. Eu acompanhei durante 2 noites o velório e levei o corpo dele. E entreguei o corpo dele. Então e Maria vem com João e vai acompanhar tudo aquilo. A força de Maria, nossa doce mãe Maria, é tão grande, está lá no Boa Nova, no último capítulo,
que na hora que ela estava vendo aquele momento da crucificação, dos pregos de 20 centímetros que entraram nas mãos de Jesus, nos tornozelos, ela fez uma ressignificação. Isso não é se prender no luto. Ela começou a pensar na manjedoura, na simplicidade. Jesus poderia ter nascido no lar de um rei, de uma rainha, de um sacerdote no templo. Não. Ele veio filho de Maria. Quem é Maria? Ainda pergunta, né? Maria de Nazaré? Mulher de José? Veio como filho de um carpinteiro, de José, vai trabalhar com o carpinteiro. Maria lembra dele aos 13 anos pedindo ao pai um trabalho na carpintaria. Maria lembra de Jesus naquele momento tão difícil, ela começa a ressignificar os fatos e recordar os bons momentos, as boas experiências que ela teve com seu filho para poder suportar e entregarem nos braços dela o corpo morto do seu filho. Isso é viver a dor com coragem, com dignidade. Muita dignidade, muita coragem. Aí, antes da crucificação, Pedro estava lá, observando na casa de Caifás, numa grade, estava Jesus. Aí chega uma das servas da casa, se aproxima dele e exclama: não és tu um dos companheiros deste homem? Aponta para Jesus. Não, não sou eu, diz Pedro, estás enganado. E Pedro, naquele momento, olha para Jesus, Jesus dirige a Pedro um olhar. Imaginemos nós o olhar de amor de Jesus por Pedro. Aí Pedro sai daquele espaço da casa de Caifás, vai lá para fora, perto de uma fogueira, o que fez ele lembrar do peixe que estava sendo assado lá no momento, quando Jesus aparece pela terceira vez. Perto da fogueira dos presentes que ali estavam, um exclamou: então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou Pedro, o pescador, entre receoso e assustado. E ali continuou e olha novamente para o semblante de Jesus. Nós estamos olhando para o semblante de Jesus? Estamos agora olhando? Até que ali chega uns servidores servindo umas bilhas de vinho, porque era uma noite de muito frio. Aí um deles exclama: é este o discípulo que nos atacou a espada no horto? Simão ergue-se pálido e protestou: estás enganado. Amigo, vê que isso não é possível? Claro que não sou eu não conheço nem este homem, eu estou aqui para ver tudo o que está acontecendo, participando no dia que antecede a nossa Páscoa, eu estou aqui por esse motivo. Aí o galo canta pela primeira vez. Pedro lembra que ele negou 3 vezes, Jesus disse. Aí Jesus diz a ele: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. É isso que nós temos que ver. O ser humano é muito mais frágil do que perverso. Nem todos trazem a maldade, e sim a fragilidade que foge. Ele negou, ele não era uma pessoa ruim, mas ele negou pela fragilidade dele. Aí ele atravessa os muros de Jerusalém e vai chorar lá fora. Chora, chora muito. Então o Calvário se cumpriu, como disse Jesus. O clima de tristeza, de abatimento e de solidão é logo desfeito pela presença de Jesus. Quando Maria Madalena vem e diz que ele não morreu, quando ele aparece a todos eles, aparece aos 70, aí Jesus está lá, eles estão sentados à margem do rio, do lago de Genezaré. Aí Jesus diz para Simão, com muita naturalidade: Simão, filho de João, ama a mim mais do que a eles? Mais do que ao peixe? Mais do que o seu barco? Mais do que seus amigos? Ama a mim mais do que a tudo na sua vida? Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacentas os meus cordeiros. Os cordeiros eram os filhotes das ovelhas. Educa as crianças, ampara as crianças, cuida das crianças, educa as crianças, é o que Jesus pede a ele. Então, ele reconhece naquele momento que realmente era a sua fraqueza. Apacenta, se me ama, junte as ovelhas. Aí passou um tempo naquele momento do jantar deles.
à margem do rio, até que Jesus vai e pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amo a ti mais do que a tudo na minha vida. Então, apacenta as minhas ovelhas, agora não mais as crianças, sim as ovelhas, os homens, conduza, cura as feridas, porque as ovelhas chegavam machucadas no caminhar, aí o pastor tinha que curar as feridas, cure as feridas dos outros. É o nosso atendimento fraterno na casa espírita, na casa religiosa, é o carinho que levamos aos outros, é a atenção que damos aos outros, não é assim? Então, apacenta as minhas ovelhas, até que Jesus fala pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, Pedro não pode dominar as lágrimas. Ele lembra que é a terceira vez que Jesus pergunta a ele, e foram 3 vezes que ele negou. Naquele momento, Pedro, que era um apóstolo, que durante muito tempo acertou, falhou, pecou e se arrependeu. Pedro foi um homem que teve medo, teve dúvidas, teve coragem, orgulhou-se, mentiu, chorou, negou. Somos apóstolos, podemos ser, com certeza. Seu temperamento forte, impulsivo, tornou-se amoroso. Tanto é que Pedro vinha com João, logo depois de todo esse acontecimento. Tu me amas, Pedro? Sim. Tu sabes que eu te amo. Aí Pedro vai com João até o templo. Chegando lá, tinha um homem coxo de nascença, estende as mãos e pede uma esmola. E Pedro diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o amor que eu tenho de Jesus, eu te curo. Jesus te cura. E o homem, naquele momento, ficou curado e foi para o templo para divulgar para todo mundo. As pessoas eram colocadas enfermos em macas, em leitos, e a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Até que no momento de loucura de Nero, em que ele põe fogo em Roma, ele manda matar os cristãos. Pega Pedro e crucifica Pedro. E Pedro diz: não sou digno, abre as mãos que Jesus acariciou e tocou. Os pés que ele lavou têm que ficar voltados para o céu. Não sou digno de morrer como meu mestre. E foi crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Que a gente possa analisar todas as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Tá certo que ainda vão levar um bom tempo, umas boas encarnações, para que possamos fazer tudo isso que esses apóstolos fizeram. Mas o momento de começar é agora. Nós já temos o entendimento dos nossos compromissos. Nós já temos a compreensão de que estamos aqui para evoluir. Nós já temos um caminho a trilhar, que é esse que o Evangelho nos mostrou. Nós já conhecemos as bem-aventuranças, então vamos nos preparar na mansidão, na passividade, no amor, para podermos habitar o mundo de regeneração que está chegando, porque ele vai se instalar. Depende de nós sermos expulsos desse paraíso ou ficarmos neste paraíso que com certeza já começa o seu trabalho. Esse momento de pandemia está sendo um imenso trabalho para a caminhada desse mundo de regeneração. Que nós que conhecemos Jesus, nós que já temos o entendimento do amor de Jesus por todos nós, possamos ser, cada um de nós, um peixinho colorido nessa pescaria divina de Jesus. E para isso, não vamos nos esquecer nunca que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz para todos. Querida Horaci, muito obrigada por estarmos juntos nessa noite. Com certeza não foi por acaso que nos encontramos hoje, que essa mensagem chegou até os nossos corações, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua coragem, enfim, por tantas palavras profundas, né, que nos tocaram hoje, e com certeza foi o que a gente precisava, né? Então, que Jesus...
Iniciei o mês de dezembro no Paulo de Tarso, yes. É isso. Trazendo Jesus bem para próximo mesmo de nós, né? É assim que a gente quer sentir sempre, né? E você consegue fazer isso muito bem, graças a Deus. E a gente só tem a te agradecer. Que Ele mesmo te inspire, te aconchegue no seu amor, né? Que te fortaleça sempre na sua caminhada, minha irmã. Fica com a gente por aí um pouquinho para fazer a nossa prece final. Antes, nós vamos agradecer a todos que estiveram conectados, né? Desejando a todos uma excelente semana, que essa tranquilidade, essa energia positiva, essa paz possa estar com todos vocês. Muito obrigado pela presença, pelos amigos de longe, pelos amigos de perto, pelos amigos das casas co-irmãs, que todos possam receber o nosso abraço fraterno de gratidão. E no próximo domingo, continuando o nosso mês, né, das palestras, nós vamos ter o companheiro Marcelo Turra, também, que já é nosso íntimo, né, nosso amigo querido, está sempre conosco, e ele vai trazer o tema sobre o Evangelho na Nova Era. O Evangelho é o que basta na Nova Era, é o tema dele, e que possamos estar todos juntos com o nosso querido amigo Marcelo, no próximo domingo, no mesmo horário, nessa mesma vibração de paz, ok? Então, agora nós vamos ouvir uma música, uma canção, para nos conectarmos com o alto. Já estamos, mas vamos nos conectarmos mais ainda. E, após a nossa música, a nossa companheira Horaci fará a nossa prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Rádio do Trabalho, desejar a todos um Feliz Natal. Vou passar a prece para a Carla para que ela faça, porque o meu telefone está acabando a bateria. Foi tudo de improviso, inclusive a bateria do telefone. Tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão a vocês, gratidão a todos vocês dessa casa que eu tanto amo. E passo para você a palavra. Tá bom, Carla? Acabou. Muito obrigada, vamos juntos. Sabe? E unindo os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações de amor e paz, só temos a te agradecer, mestre querido, por essa bendita oportunidade de estarmos juntos hoje com a nossa companheira Horaci e a tantos corações amorosos. Que os amigos espirituais estejam nos envolvendo nesse momento, para que durante toda a nossa semana possamos estar lembrando de Ti, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas dificuldades, confiantes de que fomos pescados por Ti, para evoluirmos, praticarmos o bem e seguirmos os Teus passos. Sabemos, Senhor, que estamos no caminho, mas ainda nos falta tanto. Mas sabemos também, Senhor, que Tu estás no leme de tudo e que podemos confiar no Teu amor por nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus querido. Abençoe a todo o universo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.